Fala galera, tudo bem com vocês? Processo racional de tomada de decisão e pragmatismo jurídico. Quer conhecer um pouco mais sobre esse tema? Então vem comigo. Mas professor, qual a importância disso? É essencial entendermos em um Estado constitucional democrático de direito como a norma se produz em um caso concreto. Além disso, para os concurseiros, a questão agora está disciplinada na resolução 423 do CNJ, portanto pode cair em sua prova. Vamos lá? Pessoal, quando nós falamos em processo racional de tomada de decisão, o ponto de partida é você entender o porquê que a doutrina começou a se preocupar com isso. A doutrina começou a se preocupar com isso principalmente porque percebeu que a crítica do realismo jurídico ao positivismo formalista foi uma crítica relevante. A crítica lógica foi no sentido de que enunciados abstratos não solucionam o problema do caso concreto. Não é uma simples subsunção, um encaixe dos fatos a esse enunciado. Pelo contrário, existe todo um processo de produção normativa real e concreto que vai reger aquele caso posto em juízo. Em outras palavras, norma passa a ser o produto da interpretação, correlacionando-se os fatos com enunciados legislativos, precedentes e jurisprudência. E essa norma surge em um processo judicial, daí a relevância de se compreender o processo racional de tomada de decisão. O que eu vou fazer com vocês para ficar bem didático? Eu vou, em primeiro lugar, descrever como é esse processo, para em seguida aplicar sobre ele o método pragmático. Então, primeiro ponto, como que é esse processo? O que esse processo de tomada de decisão envolve? Bom, senhores, o processo de tomada de decisão é um processo dinâmico, que não se opera em um único momento, ele não se opera só na sentença. Além disso, é um processo que se preocupa com o contexto de descoberta, ou seja, o porquê que eu vou decidir daquela forma, e um contexto de justificação, ou seja, quais são os fundamentos que estruturam a minha decisão. Perfeito? Além disso, esse processo de tomada de decisão, ele se opera em etapas didáticas, mas que se realizam simultaneamente a todo momento. Ou seja, eu só vou dividir essas etapas para fins didáticos, mas todas elas se correlacionam. Show de bola? O ponto de partida, então, é a percepção do problema posto. E essa percepção do problema posto envolve aquilo que nós chamamos de panos de fundo do agente decisor. Significa que ao ler a inicial, a percepção do juiz vai se pautar naqueles dados prévios que ele já possui e que formam a sua percepção. Os seus preconceitos, as suas crenças de vida, a sua ideologia, tudo isso vai influenciar na percepção daqueles fatos. Perfeito? Esse é o ponto de partida. Só que essa percepção desses fatos, ela não pode ser uma percepção rasa, ou seja, o juiz não pode aceitar esse pensamento automático, como se essa percepção fosse absoluta, não passível de erro. Por isso, a partir desta primeira percepção, ele vai refletir. Ele vai refletir sobre aquele problema que lhe foi posto. E essa reflexão, olhem só então, percepção, reflexão. Essa reflexão é feita principalmente com os argumentos trazidos pelo réu na contestação. Ele vai refletir sobre os pontos percebidos, que podem ser falhos, que podem ser inadequados, que podem ser com preconceitos ilegítimos. Olhem só, vejam, a partir desta reflexão, então ele percebe o problema, ele reflete sobre o problema. Nós temos uma seguinte etapa. Ele vai começar a gerar hipóteses explicativas para esse problema gerado, para esse problema apresentado. A geração de hipóteses explicativas, ela vem no contexto exato de uma análise prévia de quais seriam as soluções possíveis para aquele caso. Então, ele gera várias hipóteses. E aí, num contexto, isso é importante, de adequação e necessidade, ele seleciona aquelas hipóteses que mais estão amparadas ou aparentemente amparadas
na ordem jurídica. Então, olha só, percebeu o problema, refletiu sobre o problema, gerou hipóteses explicativas, selecionou hipóteses explicativas dentro dessas mais adequadas e necessárias. O que ele começa a fazer agora? Ele vai precisar testar. Ele vai precisar testar isso para ver se essas hipóteses geradas e selecionadas condizem efetivamente com o problema posto. Ah, professor, então aqui ele vai instruir o feito a partir do que ele fixou como ponto controvertido, que era necessariamente as questões relacionadas com as hipóteses geradas e selecionadas. Excelente, você está compreendendo bem. Você está compreendendo muito bem. Nesse momento, então, ele passa a testar suas hipóteses a partir das evidências trazidas no processo. Ele vai testar essas hipóteses a partir das evidências trazidas no processo. Ele vai averiguar, agora é importante, a partir de um raciocínio que não é puramente dedutivo, não é puramente indutivo. Muitas vezes é um raciocínio de comparação com outros casos que ele já julgou. Nós podemos chamar isso de raciocínio analógico ou simplesmente raciocínio por analogia. Ou ainda é um raciocínio que alguns chamam de retrodutivo ou abdutivo, um raciocínio no qual ele verifica qual seria a melhor hipótese explanatória para aquele problema a partir dos testes produzidos. Pô, sensacional, pessoal. Em virtude disso, ele chega à conclusão. Agora é o momento conclusivo. Nessa conclusão, ele tem que expor de forma estruturada todos os fundamentos que o levaram a esse conhecimento ou a essa convicção. Então, reparem só, pessoal, no processo de tomada racional de decisão, nós temos etapas que se correlacionam continuamente, mas que são definidas como momento de percepção, momento de reflexão, momento de deliberação, momento de teste, redeliberação e, por fim, convicção final, de forma estruturada e justificada. Assim, nós conseguimos compatibilizar um estudo jurídico e não só psicológico do contexto de descoberta e do contexto de justificação. E nesse cenário do processo racional de tomada de decisão, entra a questão: poxa, mas o sujeito decisor faz isso pela sua íntima convicção ou respondendo aos seus interesses? Resposta: não. Nenhum processo de tomada de decisão em um Estado constitucional democrático de direito aceita uma racionalidade subjetiva, ou seja, aquilo é o que eu quero que seja. Não. Na verdade, a racionalidade aqui também não é puramente objetiva, porque no direito nós trabalhamos com muitos conceitos intelectuais ou valorativos. A racionalidade aqui ela é intersubjetiva. Isso significa que no momento de percepção, de reflexão, de deliberação e de decisão, nós temos que trabalhar em uma verdadeira comunidade de trabalho. O processo, ele é um verdadeiro discurso, discurso do autor, discurso do réu e discurso do juiz. Existe um diálogo constante um diálogo no qual eu tenho essencialmente atos de dar, oferecer e justificar razões para determinada decisão. Perfeito? Então o juiz aqui, ele operacionaliza esse processo sempre preocupado com a intersubjetividade, com o diálogo, com a possibilidade que os terceiros, o autor e o réu, melhor dizendo, influenciem na tomada de decisão. Quando nós falamos em reflexão, é aqui que ingressa efetivamente a importância do contraditório, pois os argumentos do autor e os argumentos do réu deverão interferir na reflexão do magistrado. Show de bola? Em síntese geral, para que você possa responder bem uma prova e compreender, essas são as etapas do processo racional de tomada de decisão. Só que ao lado disso, nós podemos pensar esse processo a partir de um método.
Método como um modo de proceder. Um modo de proceder para resolver as questões. E esse método que nós estamos aqui trabalhando é o método pragmático. Nós não podemos ser injustos com o pragmatismo, isso é importante. Vocês vão encontrar muitos doutrinadores dizendo que o pragmatismo é incompatível com uma ordem constitucional democrática de direito, porque o pragmatismo ele acabaria tornando o juiz um grande protagonista. O direito seria o que o tribunal diz que é. O direito se pautaria em decisões meramente consequencialistas. Bom, cuidado. Pode até ser que existam pragmáticos ou um pragmatismo jurídico muito semelhante com o realismo jurídico, mas são coisas distintas. E resumirmos o pragmatismo somente a isso, nós estaríamos sendo injusto, assim como aqueles que dizem que o positivismo é exclusivamente o formalismo jurídico, ignorando todo um positivismo sofisticado de Kelsen, de Hart, dos positivistas inclusivos, dos positivistas exclusivos. Por isso, nós temos que ter essa noção. Em outra oportunidade, falaremos exclusivamente do pragmatismo jurídico e suas vertentes. Aqui nesse momento, eu quero trazer algumas características gerais do pragmatismo que vão interferir no processo de tomada de decisão racional. E as características seriam elas: primeira, o antifundacionalismo; segundo, o consequencialismo; e terceiro, o contextualismo. O antifundacionalismo significa que o pragmatismo não crê em crenças inabaláveis, não crê em premissas infalíveis. Pelo contrário, o pragmatismo é essencialmente falibilista. Isso significa que nossas crenças muitas vezes estão erradas e por isso nós precisamos refletir sobre elas. Então, olhem que legal, o juiz que toma uma postura pragmática aqui, ele jamais vai poder promover o que nós chamamos de raciocínio fingido ou forjado. Ou seja, ele não aceita aquela ideia de que lendo a petição inicial já sei a resposta e o processo é um simples instrumento para justificar essa decisão inicial. Não. O juiz falibilista, antifundacionalista, ele vai refletir continuamente sobre as suas crenças. Mas é muito importante você ter em mente que antifundacionalismo não significa decisionismo, jamais, de forma alguma. O antifundacionalismo não significa voluntarismo, pelo contrário, o antifundacionalismo, ele é, na essência, contrário à ideia de solipsismo, porque o antifundacionalista, ele não se pauta em dogmas que são construídos a partir da sua própria percepção. Peirce, por exemplo, falava que tem muitos cientistas que eles parecem avestruz, eles enfiam a cabeça ali na terra e se escondem, e só a sua verdade, só o seu pensamento é que vale. Não, o pragmatismo, ele combate essa ideia. Isso é ser antifundacionalista, ser contrário ao fundacionalismo, ao dogmatismo. Show de bola? Mas além disso, pessoal, o pragmatismo ele é contextualista. O que significa isso? Que o significado de um determinado enunciado, ele só se produz em um determinado contexto. Enunciados abstratos que se encontram lá num paraíso perfeito da abstração, eles não são suficientes para resolver um caso concreto. A sua densificação ela só se opera a partir de um caso concreto. Isso é contextualismo. E no contextualismo, nós temos duas ideias centrais. O contextualismo como uma prática, num sentido geral. Olhem só, quando nós falamos em processo, o processo está envolvido dentro de um contexto muito maior. O processo está envolvido dentro de um contexto de cortes supremas, como diz o Daniel Mitidiero, que tem por finalidade uniformizar o entendimento e a compreensão do direito, e temos o contexto dos juízes de primeiro grau, que representam a porta de entrada, que tem por finalidade o quê? Fazer justiça àquele caso, promover uma tutela justa, adequada e tempestiva, sempre levando em conta a coerência do sistema definido a partir das interpretações promovidas pelas cortes constitucional e pela nossa corte infraconstitucional, que é o STJ, no segundo caso, e o STF, no caso de corte constitucional. Olhem só que além disso, nós temos o contexto como um evento único, o processo. O processo está inserido na prática maior, mas o processo em si é um evento único. Então, olhem que interessante. Nós temos dentro de um processo
várias ocorrências que acabam por justificar uma determinada decisão. Quantas vezes o juiz julgou procedente em virtude da revelia e a operacionalização de seus efeitos, por se tratar de um direito patrimonial disponível? E será que nós paramos para nos questionar, realmente ele tinha esse direito pretendido? Afinal, os fatos ali eram verossímeis, mas houve o debate efetivo ali. Então, o contexto de um processo é muito relevante para a tomada de decisão, para a produção da norma final. O cara perdeu prazo para recorrer, transitou em julgado a decisão judicial. Olhem só, tudo isso faz parte de um determinado contexto. E aqui que entra a relação entre pragmatismo e conceito. Sabe por quê? Para o pragmatismo, os conceitos são sim importantes. Os conceitos são importantes, mas desde que eles possuam uma funcionalidade. Não há conceito disfuncional para o pragmatismo. Se as consequências de uma determinada definição, não alterarem efetivamente o significado de um instituto, por que eu vou diferenciá-lo? Vejam, isso é fundamental, fazendo uma analogia aqui, no Código Civil, lá impregnado por conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas abertas, cláusulas vagas. Vejam só quais as consequências de uma definição em um determinado contexto. Perfeito? Então, o contextualismo do pragmatismo também é importante na funcionalização dos conceitos. E mais, por fim, encerrando o contextualismo, nós falamos em panos de fundo e seletividade na compreensão. Isso é importante, é muito engraçado isso, pessoal. Você pega um juiz substituto que só atuou na vara civil e coloca ele na vara criminal, né? Ele não está ali inserido naquele contexto. Quando ele ouve o policial, poxa, será que ele leva o depoimento do policial como uma verdade absoluta, por exemplo, num crime de tráfico? Tudo isso por quê? Porque ele não tem uma experiência prática naquele contexto, embora seja um magistrado. Inverta a questão. Coloque um juiz criminal em uma vara civil. Você vai ver o cara marcando audiência até para processo que é questão de direito, porque o cara é fanático por audiência, ele gosta de fazer audiência, ele vive a audiência, entenderam? Então aqui nós encaramos os panos de fundo, a forma de pensar dentro de cada contexto. E por fim, encerrando, o consequencialismo. Gente, essa é a característica mais complexa do pragmatismo. Por quê? Porque muitas vezes a galera confunde com a ideia de consequencialismo lá da filosofia moral, com aquela ideia de que o critério de avaliação da correção de uma conduta é as consequências por ela geradas. E o pragmatismo não é só isso. O pragmatismo entende o consequencialismo de uma forma diferente. Em momento oportuno, nós vamos trocar ideia mais profunda sobre isso. Mas aqui, o consequencialismo ele é muito mais de significação na experiência do que propriamente de resultado. Então eu vou dar um exemplo. Quando a lei de introdução às normas do direito brasileiro foi alterada lá para publicizar algumas questões, introduziu-se a ideia de que o juiz não pode decidir pautado exclusivamente em valores abstratos, devendo analisar as consequências de sua decisão. É exatamente isso, pessoal. No processo racional de tomada de decisão, imagine se o juiz se pauta exclusivamente em valores abstratos, sem analisar os efeitos práticos desses valores. Exemplo, se eu uso dignidade da pessoa humana como uma carta na manga, sem avaliar, por exemplo, como cita o ministro Luiz Roberto Barroso, a dignidade como valor intrínseco do ser humano, a dignidade como autonomia pública, privada e mínima existencial, e a dignidade como valor comunitário. Então, vejam, estruturar toda essa fundamentação, analisar as consequências dessa significação, dessa conclusão, ela não é simplesmente essa análise uma violação da norma, não é ignorar o direito, é simplesmente sair desse paraíso abstrato de conceitos.
Eu vou dar um exemplo interessante. Quando nós falamos em boa-fé, em função social, sabe qual é o maior problema? É o problema do espelho. O que é isso, professor? Nós espelhamos na dignidade, na boa-fé, exatamente os nossos valores, as nossas convicções. E não é isso. O sistema jurídico não é isso. Na verdade, nós temos que analisar as consequências desse espelhamento. Nós temos que analisar se efetivamente o direito interpretado a partir de fatos reais e concretos estão, o direito e os fatos estão em consonância com esses valores. E para isso nós temos que avaliar as consequências da nossa decisão. Em momento oportuno, nós falaremos sobre consequencialismo fraco, consequencialismo forte, consequencialismo moderado. Mas só para vocês entenderem uma questão interessante que, para mim, é essencialmente relacionada ao processo racional de tomada de decisão e à figura do consequencialismo. Quando nós pensamos, por exemplo, na fraude contra credores, se a parte autora demonstrar a fraude contra credores, os requisitos objetivos e subjetivos ali em ação própria, ação pauliana, qual é a consequência jurídica? Segundo o Código Civil, é a anulação do negócio jurídico. Então, olhem só, o próprio sistema traz uma consequência. Mas, vejam, anulado o negócio jurídico, ele retorna ao patrimônio do devedor. Imagine então que um outro credor que sequer se preocupou em ajuizar a ação pauliana consegue obter em primeiro lugar a penhora. Poxa, ele vai ter preferência em face desse que ajuizou a ação pauliana. Então, o STJ já avaliou que em determinadas situações seria mais consentâneo ao sistema, mais congruente ao sistema, melhor dizendo, o que? Exatamente equiparar o efeito, a consequência da fraude contra credores à consequência da fraude à execução. Qual seja a ineficácia do negócio jurídico. Aqui, o STJ, sem dúvida, analisou as consequências de sua decisão e nem por isso agiu de forma ilegítima. Show de bola, pessoal, esse tema é apaixonante, é demais. Nunca se esqueça, estudar o processo racional de tomada de decisão é fundamental, e não só num contexto constitucional, sabe por quê? O Supremo pode sim ser a última palavra dentro do Poder Judiciário, mas a porta de entrada é você. Você que quer se tornar magistrado, você é o primeiro que tem responsabilidade social para fazer justiça no caso concreto. Justiça essa que tem que ser legitimada pelo discurso, pelo diálogo e pela participação equânime de todos. Vamos com tudo, até a próxima. Valeu, galera!